Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, tem uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 26, o versículo de número 41. Portanto, vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, ele estava falando essa palavra para os discípulos orar. E um despertamento para nós orarmos também. Vale para o dia de hoje. Porque nós temos que orar sem cessar. Os discípulos não estavam orando. Os discípulos estavam dormindo porque o dia foi pesado para eles. Eles estavam cansados. Mas o nosso descanso não é nessa terra. O nosso descanso é nas mansões celestiais. E os discípulos não puderam orar com Jesus nenhuma hora. E Jesus fala, vocês não podem orar comigo nenhuma hora. Aí Jesus começa a suar gotas de sangue. Porque os seus discípulos, os discípulos mais íntimos de Jesus, que é Pedro, Tiago e João, tinham abandonado Jesus na hora que ele mais precisava, estava dormindo. Porque Jesus ele tinha falado que ia morrer na cruz do Calvário. Tinha falado que ele ia ser entregue para os gentios. Mas Pedro, Tiago e João não compreendiam que Jesus ia morrer. Que ele teria que morrer. Então Jesus, suando gotas de sangue, e Jesus disse, Pai, se possível, passa-te de mim esse cálice. Mas Jesus, vendo eu e você no futuro, adorando Ele e glorificando nos cultos, nas vigílias, nos montes, buscando a presença dele em casa. Então ele disse, Pai, não seja feito a minha vontade, mas sim a sua. A vontade de Jesus não era morrer na cruz. Mas como Jesus, ele era um filho obediente a Deus, ele é um filho obediente a Deus, então ele fez a vontade de Deus, porque o único jeito de salvar a humanidade teria que ser por sacrifício, porque Deus, ele deu o livre-arbítrio para nós o adorarmos. Então, para cumprir as escrituras, Jesus teria que morrer como um cordeiro mudo, um sacrifício vivo, porque Deus, ele não agradava de sacrifícios feitos pela mão de homens, mas Deus agradava de um coração quebrantado. E quando Jesus ele veio para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, foi um sacrifício. Deus, ele entregou seu filho. Jesus ele pagou com um preço de vida, com um preço de sangue. E ele disse, Pai, se for possível, passa-te de mim esse cálice, que não seja feito a minha vontade, mas sim a sua. Os discípulos que Jesus mais confiava, estavam dormindo, Pedro, Tiago e João. Aí bateu uma aflição, bateu uma angústia em Jesus, falou, Pai, eu vou ter que morrer por amor da humanidade. Pai, eu vou ter que suportar aquela cruz. Eu vou ter que suportar os cravos na mão, coroa de espinhos. Os soldados romanos vão me esbofetear minha face, vai dar soco no meu som, vai lançar sorte sobre minhas vestes. Eu vou ter sede ali na cruz. E eu vou passar para a maior aflição. Mas todavia, Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a do Senhor. E essa foi a vontade de Deus para com a humanidade de enviar o seu Filho Jesus. Porque no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16, porque Deus ele enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele enviou o seu Filho. E o seu Filho ele foi entregue para os gentios como um cordeiro mudo, um cordeiro que a qual tira o pecado do mundo. E pela sua morte ali na cruz, ele tirou o pecado de toda a humanidade. Aquelas pessoas que a qual no passado elas matavam, elas roubavam, elas prostituíam. Hoje não vai prostituir mais, não vai matar, não vai roubar, porque é uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando Jesus ele está ali no Getsemane, ele ouve passos de pessoas. E Jesus fala, lá vem o traidor. Judas já estava vindo.
Judas tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. E Judas falou: aquele que eu beijar na sua face, no seu rosto, esse aí prendei-o. E Judas estava vindo com os soldados para prender Jesus. E eles falaram assim: vocês vêm a mim com pedras e paus, porque vocês teve a oportunidade de me prender ali no templo e não prenderam. Mas isso era para que se cumprisse a escritura. E Jesus é beijo no rosto por Judas. E Jesus fala: amigo, traído com um beijo. E Jesus foi levado para os sumos sacerdotes, que a qual não acharam condenação em Jesus. Mas quando uns perguntam, é verdade que você se titula o Filho de Deus? E Jesus fala: eu sou. E os escribas e os fariseus falam: não precisamos de prova mais nenhuma. Ele se titula ser o Filho de Deus. Ele se igualou a ser igual a Deus. Então, sabemos que a partir daquele momento, os escribas levam Jesus para ser crucificado ali para Pilatos. E Pilatos fala: não sou eu judeu, eu não posso julgar essa causa. Leva para Herodes. E leva até Herodes. Herodes, com medo, porque ele tinha crucificado, tinha matado João Batista, tinha degolado João Batista. E os escribas falam: viemos aqui para que você sentencie este homem, porque ele se intitulou Deus, se intitulou o Filho de Deus. Mas Herodes, com medo, porque ele tinha matado a João Batista, tinha cortado a cabeça de João Batista. E Herodes, ele achava que Jesus, ele era João Batista, que a qual tinha ressuscitado. Ele achava que João Batista tinha ressuscitado, mas Jesus não era João Batista. João Batista, ele veio para preparar o caminho de Jesus. E quando Herodes fala: leve-o até Pilatos, porque eu não posso julgar essa causa. E naquele dia, Herodes e Pilatos fazem as pazes. E a mulher de Herodes fala: este homem, não faça mal nenhum a este homem, porque este homem é homem íntegro, temente a Deus. Mas Herodes pergunta: se você é o Filho de Deus? E Jesus fala: eu sou. E Herodes fala: não vemos condenação nenhuma neste homem. Pilatos achava que Jesus era um fraco da cabeça, uma pessoa que não tinha raciocínio. Pilatos achava que Jesus era um homem que era uma pessoa débil. E Jesus, ali diante de Pilatos fala: temos dois presos, um chamado Barrabás e o outro chamado Jesus, que vocês chamam o Cristo. Naquele dia, era sexta-feira, porque os escribas e os fariseus temiam crucificar Jesus no dia da Páscoa, para não causar tumulto, para não causar escândalo. A Páscoa era no dia de domingo. Então os escribas mandaram crucificar Jesus na sexta. E Pilatos fala: crucifique. E Pilatos fala: quem que vocês querem que eu escolha? Barrabás ou Cristo? Ou Jesus? Melhor dizendo. E ele fala: crucifica Jesus e solta Barrabás. E a multidão gritava: crucifica Jesus e solta Barrabás. Os escribas e os fariseus deram muito dinheiro para o povo naquela época, para o povo falar: crucifica Jesus, e o povo gritava. Aquelas mesmas pessoas que estavam ali nas ruas de Jerusalém, rosando nas alturas, eram os mesmos que mandaram crucificar Jesus, que solta Barrabás e crucifica Jesus. E então Pilatos fala: então vou mandar crucificar Jesus. E Pilatos faz uma placa dizendo: Rei dos Judeus. E muitos dos escribas que estavam ali falam: não pode fazer tal blasfema, porque o único rei que temos aqui a não ser César. O próprio Deus era o rei deles, mas eles sabem que o único rei que eles tinham era César. Então o povo de Israel, eles estavam apostatados na fé,
Porque a Bíblia nos fala que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Todos quanto o receberam, deram-lhes poder de ser chamados filhos de Deus, os que creram no seu nome. Aqueles que o receberam foram mais os gentios. Os judeus também receberam, mas foram poucos. Mas os que receberam mesmo Jesus para ser o salvador deles foi os gentios. E Jesus, e eles pegam açoita Jesus, melhor dizendo. Jesus leva 40 chicotadas. Dava socos no estômago de Jesus, esbofeteava na sua face. E disse: profetiza quem te bateu. E Jesus carregando uma cruz, segundo alguns estudos, a cruz que Jesus carregava tinha mais ou menos uns 60 quilos. Então Jesus foi levado como um cordeiro mudo para o matador. E no meio do caminho aparece um homem chamado Simão Cirineu, e os soldados pedem para que ele ajude a carregar a cruz. E o Simão Cirineu carrega a cruz de Jesus. E o Simão Cirineu fez um bom papel de ajudar o mestre. E Jesus sendo crucificado, antes de ele ser crucificado, quando Jesus estava sendo crucificado, eles pegaram uns pregos desse tamanho mais ou menos, segundo alguns estudos é 10 centímetros os pregos, cravaram nas mãos de Jesus. E Jesus crucificado de braços abertos. E Jesus fala: mulher, fala para João: João, eis aí a sua mãe. E Jesus sendo crucificado, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E tinha 2 salteadores, 2 ladrões na cruz, um à direita e o outro à esquerda. E o que estava à esquerda disse: tu és verdadeiramente o Filho de Deus, se tu és, desça dessa cruz, salva-te e salva nós também. E o que estava à direita disse: cala-te, porque este homem é santo, homem de Deus. Porque, mestre, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. E Jesus, sendo crucificado ali, na cruz do Calvário, houve-se um grande terremoto. O céu se escureceu. E eles pegaram uma esponja de vinagre e deram para Jesus beber. E antes de Jesus beber, ele morreu. Ele entregou o seu espírito. Ele disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E os soldados, para terem certeza que Jesus morreu, ele pega e fura mais ou menos no abdômen assim, de Jesus, e sai água e sangue. E quando eles aí quebrar as pernas de Jesus, ele joga a lança para ver se Jesus estava morto, e Jesus estava morto. Então não foi necessário quebrar os pés de Jesus, porque antes para ver se uma pessoa estava morta na crucificação, eles quebravam os pés. Mas eles viram que Jesus já estava morto. E eles quebraram os pés dos 2 ladrões, mas de Jesus não quebraram, porque Jesus, a Bíblia sabe que o profeta Isaías profetizou, acredito que é o profeta Isaías, não tenho certeza, mas só sei que isso é profetizado. E nem o osso de Jesus seria esmagado, nem o osso do Messias. Então nem o osso de Jesus foi esmagado. Então ele morre. E aparece a seus discípulos e disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E ele aparece para seus discípulos e fala: a paz seja convosco. Antes disso ele fala: a paz seja convosco. E ele aparece para seus discípulos. E os seus discípulos, vendo que era o mestre, começou a adorar, a glorificar a Deus, porque os discípulos tinham visto o mestre sendo crucificado, o mestre morto, pegaram no pulso de Jesus quando Jesus estava morto, mas agora eles vendo o mestre ressuscitado. E eles animam Pedro, que é a qual tinha negado Jesus,
reconcilia com Deus. Depois que Jesus aparece para ele, disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Mestre, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Pedro, então vai, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, a partir daquele momento que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus aparece para Pedro e Pedro conserta a vida e muitos discípulos começam a fazer o ídolo de Jesus. Assim como Deus consertou a vida de Pedro, que Pedro quis um conserto, que Jesus apareceu para Pedro, Jesus está te fazendo um convite nesta noite. Aceite-o como o Salvador da sua alma. Porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. Enquanto você respirar nessa terra, você tem chance de arrepender. Mas se você não arrepender, aí vai ser tarde. Se você não arrepender, o sacrifício de Jesus não vai servir para você. Porque você não arrependeu, você perdeu a sua salvação. Mas a partir do momento que você reconcilia com Deus ou você aceita Jesus, aquele sacrifício ele serviu para você, para Jesus redimir você dos seus pecados, das suas falhas. E Jesus quer te salvar. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira e enviou seu único filho. Se você não aceitar a Jesus como Salvador, você vai ser culpado da morte dele. Você vai ser julgado ali no juízo final, ser condenado eternamente ao lago de fogo. Aceite a Jesus agora, porque o amanhã, meu irmão, amanhã pode ser tarde. Aceite-o como Salvador. Portanto, nós temos que vigiar e orar para que não caiamos em tentação. Se você não está na presença de Deus, vigia, ora, larga das coisas erradas para que você não caia em tentação. E se você está firme na igreja, vigia, ora, para que você também não caia em tentação. Você que está no mundão, vigia, ora, para que você não volta a fazer as práticas do mundo. Aceite-o como o seu Salvador, renuncie às coisas do passado. Tudo aquilo que você fez no passado, renuncie a si mesmo. Porque eu sei que você tem a aflição de não pecar, mas nós temos que ter paz em Cristo. Jesus disse: nesse mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo. Nós passamos por aflições, meu irmão. Quando a carne bate na nossa vida e nós não aceitamos nós não aceitamos o desejo da carne na nossa vida, nós não aceitamos como é que eu falo para vocês? Agora me fugiu da mente. Nós não aceitamos o pecado na nossa vida, nós passamos por uma aflição. Mas quando nós resistimos à tentação, nós vigiamos. Porque Satanás ele vem tentar nós cerca de alguns minutos, mas depois ele vai embora. Mas ele sempre vai estar nos tentando. Mas nós temos que estar vigiando, porque se não vigiar, não adianta orar. Se você quer ter encontro com Jesus, você tem que vigiar. Se você está sempre pecando e não tem arrependimento, então você não está vigiando. E nós temos que vigiar e orar, para que não caiamos em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito só quer inclinar para as coisas do espírito, mas a carne só quer inclinar para as coisas da carne. O espírito tem a vontade de fazer, você ter a vontade de fazer as coisas de Deus. E a carne é a vontade de você fazer as coisas do diabo, inclinando-se para o adultério, matança, fornicação, prostituição, tráfico, adultério, nas drogas, nos vícios, na bebida, no cigarro, nos jogos de azar. Isso que é inclinar para a carne. Mas quando você se inclina para o Espírito, você quer fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito. Tá aí essas palavras, meu irmão, que mais o Espírito Santo possa falar em cada coração, que nós vamos vigiar e orar para que o sacrifício de Cristo não seja em vão nas nossas vidas.